Para acidente agora, nessa noite madrugada em São Paulo. Quem já tem dividido comigo é a Daniele Brandi, que vem chegando uma ocorrência grave, um acidente que infelizmente já temos uma vítima fatal, uma pessoa morta e mais de 4 feridos. Eu tenho imagens também recuperadas, agora há pouco, envolvendo 2 veículos. Um desses veículos aí, um veículo importado, o outro veículo também, me parece que tinha a maior parte de pessoas nele. Dudu, uma árvore caiu em cima do carro? Não, o carro é que colidiu e veio abaixo a árvore e causou essa destruição toda. Nesse carro aí, a destruição maior. Veja o que chama atenção no local. Esta Bíblia. Dudu, o que ela fazia dentro do carro? A pessoa guardava a Bíblia ali com ela, e veja que não é só uma, são 2 Bíblias que o nosso cinegrafista conseguiu flagrar no local. O porquê disso? A Daniele vai explicar e vai trazer uma informação que traz à tona o porquê da Bíblia ali dentro do carro. Daniele, é contigo, bom dia. Bom dia, Dudu, bom dia para você que acompanha o Primeiro Impacto nesta segunda-feira, que já começa impactante, né, Dudu? Pois é, a gente pode perceber aqui nas imagens 2 Bíblias. O que acontece? Esse acidente gravíssimo, Dudu, aconteceu aqui por volta das 18h30 da noite de ontem. Nós estamos nesse momento na Avenida São Valério, aqui no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. E quase não parece, né, Dudu? Não dá para identificar, mas aquele carro preto ali é um Corolla, né? Ou o que sobrou dele. Dentro desse veículo tinham 4 pessoas, 4 rapazes que estavam voltando de um culto no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Eles saíram dessa igreja, na Praça da Sé, né? Estavam se dirigindo a uma outra igreja uma outra igreja, na verdade, né? No Campo Limpo. Quando eles chegaram aqui na Rua São Valério, segundo informações preliminares que nós recebemos aqui dos policiais que estão atendendo essa ocorrência, o motorista do Corolla perdeu a direção, acabou invadindo a pista contrária, colidiu com esse veículo aqui, uma Mercedes. A gente pode ver que ficou bastante destruída, Dudu. É impressionante a força que a gente pode perceber que teve o impacto. Ele acabou atravessando a pista contrária e se chocou de frente com a árvore, Dudu. Eu vou pedir até para o Tamborelli, para a gente subir um pouquinho, para a gente pegar o Corolla de frente, para a gente ver o tamanho do estrago que acabou acontecendo quando o Corolla bateu de frente com a árvore que veio para o chão, viu, Dudu? Infelizmente, um dos ocupantes que estava no banco de trás do carro foi socorrido, acabou falecendo, e o segundo, que também ficou gravemente ferido, está no Hospital das Clínicas nesse momento, e nós recebemos informações de que ele está passando por uma cirurgia e o estado dele é bem grave. Os outros 2 ocupantes, Dudu, saíram com ferimentos leves e já foram liberados, né? Já no carro de luxo aqui, Dudu, que a gente pode perceber que é uma Mercedes, tinha um casal. Eles acabaram não tendo nenhum tipo de ferimento, viu, Dudu? Saíram com escoriações leves. Um detalhe importante desse acidente é que a gente pode perceber, o Tamborelli vai mostrar, né, pra gente, nessa Mercedes o airbag foi acionado, tanto do lado do motorista quanto do lado do passageiro. Agora, se a gente dá uma olhadinha no Corolla, a gente percebe, é um carro novo, com certeza teria que ter, né, o airbag, mas a gente percebeu que nenhum airbag foi acionado na batida. Estranho, né, Dudu? Porque geralmente numa batida tão violenta como essa, os airbags acabam sendo acionados, né? No caso do Corolla, isso não aconteceu. Um detalhe importante que pode ser também por conta disso que nós tivemos aí uma vítima fatal e uma gravemente ferida, que a gente está aguardando novos boletins médicos para saber o real estado de saúde desse segundo ocupante aí que se feriu gravemente. É claro que isso que você falou, Daniele, é algo muito importante, por isso que a área permanece isolada, porque a perícia vai ser crucial nesse carro, principalmente do Corolla, para ver essa questão do equipamento de segurança, o porquê que ele não foi disparado. A gente acompanhou aqui outros acidentes em que o equipamento, e eram acidentes não tão graves quanto esse, mas ficou com a parte, eu me lembro uma vez de um que a gente acompanhou na Marginal, que estava bem à frente do carro, bem destruída, e o carro tinha esse equipamento que não foi acionado.
E agora esse segundo não há desculpas, né? Por conta do equipamento não ter acionado um acidente com essa gravidade. Então você vê que diferente, ó. A Mercedes, que nem tão danificada quanto o Corolla ficou, já disparou aí o equipamento de segurança, né? E do Corolla não teve esse equipamento disparado. Então, o que poderia até evitar uma morte aí nesse caso, né? Então vamos aguardar que a perícia colha dados, por isso que a área permanece isolada. Vai contigo, Daniele. Dudu, você falou, né, de como o Corolla está destruído e realmente, logicamente que quem vai afirmar isso é a perícia, que por incrível que pareça, apesar do acidente ter acontecido às 18h30 da noite de ontem, a perícia ainda não chegou. A gente tem aqui só uma viatura, como a gente pode perceber, só uma viatura fazendo a manutenção do trânsito local, né, porque é uma pista que está interditada, e fazendo também a preservação do local, mas a perícia ainda não chegou. Com certeza, a perícia que vai dizer exatamente o que aconteceu, mas dando uma olhada assim na cena, o que a gente entende é que o Corolla estava vindo na direção, vindo nesta direção, ele perdeu o controle, atravessou essa pista contrária, bateu meio que a parte traseira do carro na lateral da Mercedes, tá? Isso a perícia vai confirmar. Acabou se chocando com a árvore e ficou parado ali. Câmeras eu não estou vendo no local. É uma área que tem muitas árvores em volta, mas câmera, pelo que eu vi até o momento, não tem de segurança que possa identificar esse acidente. Talvez um pouco mais atrás, lá quando o Corolla fez a curva, para lá pode ser que tenha alguma câmera tenha registrado, mas a colisão em si, acredito que a câmera não conseguiu registrar, né? Agora, vale lembrar que o casal da Mercedes, como eles, né, sobreviveram, é muito importante aí a gente salientar que serão grandes testemunhas, porque presenciaram talvez a vinda do Corolla já invadindo a contramão. Lembrando então, você que sintoniza agora, são 6 vítimas envolvidas nesse acidente. Uma, infelizmente, fatal, já perdeu a vida, e as outras 5, vamos lá, 2 estavam na Mercedes, estão bem, relativamente se recuperando. Do Corolla, nós tínhamos 4 pessoas do Corolla, sendo que desses 4, uma perdeu a vida, e das 3, uma em cirurgia, por isso nós não temos ainda questão de boletim médico divulgado recente sobre o estado de saúde, e as outras 2 estão passando relativamente bem perto da gravidade dessa outra que falei, da morte dessa outra que estava no Corolla. Seriam 4 jovens homens, né, no Corolla, o Daniele, e me fale a via aí, porque pelo que eu vejo, desde quando aconteceu o acidente, 18 horas de ontem, perícia não foi aí, e a via, por isso, permanece ainda bloqueada, sem poder retirar os carros. Movimento não se tem muito, pelo menos nesse horário, não sei daqui para frente, mas, por favor, o endereço completo aí é a região do Morumbi. Exatamente, Dudu, nós estamos na rua São Valério, região do Morumbi, fica bem próximo aqui ao Jockey Club de São Paulo. E é como você falou, né, um absurdo a perícia ainda não ter chegado no local. Infelizmente, 4 jovens que tinham acabado de sair de um culto. Eu vou pedir até para o cinegrafista dar uma frisada ali, porque a gente consegue ver uma Bíblia, né, caída no banco dianteiro do veículo, e uma outra Bíblia de capa meio vermelha caída no chão. Então eles saíram desse culto nessa igreja, na Praça da Sé, estavam indo em direção à mesma igreja, só que uma outra unidade dessa igreja no Campo Limpo. E acabou que exatamente nesse ponto, na rua São Valério, eles bateram o carro, infelizmente uma pessoa faleceu. São 4 rapazes, viu, Dudu? Nós ainda não temos informações dos nomes, enfim, mas assim que a gente tiver mais informações mais atualizadas, a gente compartilha com todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto. Eu acredito que a família já deva ter sido comunicada, né? Corpo eu não vejo aí no local, ou seja, a pessoa que morreu deve ter, claro, entrado em óbito a caminho do hospital ou até mesmo no próprio hospital. Tanto é que quem estava no Corolla, 4 vítimas que falei, foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas, o HC. E o casal que estava na Mercedes foi encaminhado para o hospital muito próximo daí, que é o Albert Einstein, também aí nessa mesma região. Polícia continua lá, ó, isolando a área. Agora o perímetro da área foi colocado uma nova faixa, aumentado o perímetro. Você veja, os carros que passam na rua passam aí
bem espremido ali, e vamos aguardar. A perícia muito me estranha não ter chegado até agora, porque pelo que eu vejo de ocorrência, pelo menos até o que o Corpo de Bombeiros informa, tivemos algumas ocorrências durante a noite, mas nada com muitas ocorrências, tanto é que, 3h37, o Corpo de Bombeiros falava de 2 quedas de árvores, tá? E 4 chamados para alagamentos. Daqui a pouco nós vamos falar de chuva também. Corpo de Bombeiros, agora há pouco, 8h55, carro colidindo com moto. Corpo de Bombeiros até atualizou há pouco essa situação, dizendo aí, então, que devido a esse carro colidindo com essa moto lá vítimas foram levadas para o PS da Vila Alpina. Uma vítima feminina com 24 anos, estado de saúde estável, foi socorrida ao PS da Vila Alpina. Vila Prudente, tá? Que teria acontecido o acidente, que o Corpo de Bombeiros realmente veio a público falar. Um pouco mais tarde, 9h50, tivemos aí vítima feminina, 45 anos, traumatismo craniano, estado de saúde estável, vítima de atropelamento por carro na rua José Porfírio de Souza, na região da Raposo Tavares, foi socorrida ao pronto-socorro também. Um pouco mais tarde, carro e moto do acidente que falei, mas esse foi levado para o pronto-socorro do Ipiranga, Avenida Nazaré, número 300, Ipiranga, carro com moto, tá? Então, realmente, aí é o que a gente teve de informações, tá? É o que a gente teve de informação de ocorrência. A última que o Corpo de Bombeiros falou, realmente aí foi vítima de carro e moto, acidente, alguns que nós tivemos agora durante a noite, mas nada que talvez impedisse a chegada da perícia, que eu já vejo chegando aí no local, hein? Já vejo aí a perícia, acaba de chegar, então, das 18 horas para as 4h12 da madrugada, levou-se tempo, mas chegou. Perícia acaba de chegar no local, nós estamos acompanhando ao vivo, a única equipe trazendo detalhes desse acidente terrível. Estamos com uma vítima fatal e uma outra em estado grave, tá? Está passando por cirurgia. Estamos aguardando nova posição do Hospital das Clínicas referente ao boletim médico dessa outra vítima. Seriam jovens que estariam voltando da igreja. Ainda a se confirmar, porque nomes não temos. Apenas que seriam 4 jovens homens. Essa é a única informação que nós temos, família. Já deve ter sido avisada, o carro veio nesse mesmo sentido que a perícia passou agora, só que teria perdido o controle e invadido a contramão, onde estaria a Mercedes, bateu de frente com a Mercedes, foi parar, chegou a derrubar essa árvore, por isso que causa aí uma boa interdição da parte completa do outro sentido da via. Que bom que a perícia chegou, porque a gente vai poder ter dados muito importantes, por exemplo, como o equipamento de segurança do Corolla, que não chegou a ser disparado, mesmo com a gravidade. A perícia realizando o trabalho, o final dela vai ser muito crucial para liberar a via, retirar os carros, para que a pista também seja liberada aí nessa região. Me lembrei de uma história, vendo aquelas bíblias lá, de uma família que ia viajar, estava com o carro lotado e de repente a pessoa que estava se despedindo da família falou: vai com Deus, viu? Vai com Deus. Aí eles falaram assim: ixi, o carro está muito cheio. Deus pode ir, mas só se for lá no porta-malas. E no meio do trajeto teve um acidente com esse carro e os ovos que estavam na bandeja, no porta-malas, o carro ficou inteiro destruído como esse Corolla, mas a bandeja que estava lá no porta-malas ficou intacta de ovos. Essa história realmente eu não me esqueço. Mas tá aí o flagrante. Daniele, vai monitorando. Se você puder, estica mais um pouquinho aí, que daqui a pouco eu volto com você. Não é isso, Mário? Já então, Daniele, eu volto contigo aí, esclarecendo um pouco mais, já que a perícia chegou, nós vamos acompanhar um pouco desse trabalho e ver o que a perícia fala sobre essa questão aí do equipamento de segurança não ser acionado lá do Corolla.